O mundo acordou diferente. Os Estados Unidos acabaram de vez com o Irã, não por meio de promessas ou resoluções diplomáticas, mas com fogo real e precisão absoluta. Em uma decisão sem precedentes, Trump ordenou um ataque em massa que destruiu as principais instalações nucleares iranianas, enterradas há décadas sob toneladas de concreto. O que restou? Crateras onde antes havia segredos. Pânico onde havia ameaça. E uma mensagem clara. A era da cautela acabou. Mas como foi possível atingir instalações consideradas impenetráveis? Quais foram os alvos escolhidos? E o que vem agora, depois dessa ofensiva sem precedentes? Essas e outras revelações explosivas você vai entender agora. Fique até o final. Essas não são manchetes de um tabloide qualquer. São os termos usados pelo próprio presidente americano após a maior ofensiva já registrada no coração do regime iraniano. E o mundo parou para assistir. Foi uma madrugada sufocante. Satélites americanos, drones israelenses e bombardeiros estratégicos cruzaram o céu com um objetivo claro: aniquilar as capacidades nucleares do Irã em um único golpe cirúrgico e fulminante. Fordo, Natanz e Isfahan, nomes que até então simbolizavam segredo, profundidade e resistência, viraram crateras visíveis do espaço. Uma delas, com cerca de 5 metros de profundidade, foi registrada por imagens de satélite analisadas pela Planet Labs e pela Maxar Technologies. E sabe por que isso chama a atenção? Porque esses locais eram considerados impenetráveis, escavados em montanhas, fortificados por toneladas de concreto, protegidos por sistemas russos de defesa aérea S-300. Mas nem as defesas de Moscou resistiram à pressão. Trump deu a ordem e o martelo caiu. Segundo o próprio presidente, uma carga completa de bombas foi lançada sobre Fordo. Todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano em segurança. Ataque concluído com sucesso total. Um dos armamentos usados, a GBU-57A-B, conhecida como a bomba esmagadora de bunkers, com 13.600 kg de destruição carregada para transformar concreto em poeira. E o impacto foi maior do que os satélites puderam registrar. A prisão de Evin, em Teherã, conhecida por encarcerar ativistas de direitos humanos e opositores do regime, foi atingida diretamente por mísseis israelenses. Segundo imagens compartilhadas por civis, o portão principal foi explodido. Especula-se que o alvo foi mais simbólico do que tático. Uma mensagem de que nem o núcleo ideológico do regime está seguro. Mas isso é só o começo. A Praça Palestina, o quartel da Guarda Revolucionária, o prédio dos voluntários paramilitares Basij, todos foram alvos identificados e atacados. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, General F. Defrin, os Estados Unidos e Israel atingiram diretamente a espinha dorsal da estrutura nuclear iraniana. A ofensiva não foi aleatória, foi ensaiada e foi feita para ser brutal. Os ataques dos Estados Unidos danificaram significativamente as instalações nucleares. Essa frase vinda do alto comando de Israel diz muito mais do que parece. Ela revela uma estratégia pensada para desmontar o Irã, não apenas com bombas, mas com terror psicológico. Teherã foi atingida no coração, e agora o inimigo precisa lidar com a possibilidade de que Washington e Tel Aviv estejam apenas começando. Veja essas imagens. O Irã acaba de ser destruído. Enquanto as sirenes ecoavam por Teherã e as chamas iluminavam o céu da capital iraniana após os ataques americanos, ficava evidente que aquilo era apenas o início de uma ofensiva muito maior. Porque nos bastidores, Israel já havia colocado seu próprio plano em marcha. Um plano que não começou naquela noite, mas semanas antes, com uma operação silenciosa, precisa e letal. Não se tratava apenas de retaliação. Era uma caçada planejada com camadas de espionagem, tecnologia de ponta e provocação cirúrgica. E é aqui que tudo se conecta. Nos próximos minutos,
vou te revelar como o Irã foi cercado militarmente por dois dos exércitos mais poderosos do planeta e por que essa operação não foi apenas um ataque. Foi uma declaração de guerra velada. Mas antes, é preciso que você entenda as engrenagens desse conflito, etapa por etapa, como essa ofensiva coordenada entre Israel e Estados Unidos foi desenhada para desmantelar o coração militar iraniano. A operação israelense começou muito antes das explosões. Ela se infiltrou no território inimigo como um vírus indetectável. Através do satélite OFEC-16, Israel vinha rastreando padrões térmicos, alterações no solo e estruturas subterrâneas suspeitas. Cada detalhe era mapeado com precisão milimétrica. A IDF, então, ativou o código Delta Azul. Caças furtivos F-35, ADIR penetraram no espaço aéreo iraniano sem serem detectados. Os avançados sistemas de defesa aérea S-300, fornecidos pela Rússia, não emitiram qualquer alerta útil. Os radares, embriagados por drones voando em baixa altitude, perderam completamente a noção do que vinha de cima. O Irã, naquele momento, estava cego e surdo. E então veio o golpe. A primeira onda atingiu o hangar de montagem de motores de mísseis, localizado na região leste de Teherã. Em segundos, 17 munições guiadas de precisão transformaram a instalação em sucata retorcida. Uma cratera de 30 metros de largura se abriu no solo, revelando a farsa da invulnerabilidade iraniana. Em apenas 22 minutos, a espinha dorsal de sua produção balística foi pulverizada. Mas não parou por aí. A segunda onda foi mais ousada. Atacou diretamente os silos subterrâneos, os sistemas de comando e controle, os cabos de abastecimento de combustível. Tudo havia sido marcado por radar de abertura sintética. Nada foi deixado ao acaso. Bombas do tipo GBU-31, JDAM e Blue-109 foram usadas para penetrar o solo e implodir o que havia abaixo. Não se tratava mais apenas de enfraquecer o inimigo, mas de desligar sua capacidade de reagir. E sabe o que torna isso ainda mais alarmante? Israel não parou nos silos. O ataque se estendeu às torres de radar nos arredores de Kermanshah e Shin, destruindo modelos soviéticos P-18 e sistemas iranianos Nevo-M. O objetivo era decapitar a visão do inimigo, deixá-lo tateando no escuro. O general Efi Defrin foi categórico. Nesta noite, 60 aeronaves atingiram o coração das forças iranianas. Eles se retiraram para o centro do país, tentando se reagrupar. Mas nós estamos seguindo-os. Antes mesmo dos ataques às instalações nucleares, o Irã já começava a perder terreno, e de forma silenciosa. Israel havia identificado um ponto crítico fora dos radares internacionais. Um corredor montanhoso entre Kermanshah e Ilan, no oeste do país. Lá, escondidas sob rochas e concreto, estavam as rampas de lançamento dos mísseis balísticos iranianos, armas capazes de atingir alvos a centenas de quilômetros e que, por anos, foram uma ameaça constante a Israel. Essas rampas eram o trunfo do regime, só que agora elas não existem mais. Foram completamente destruídas por um ataque surpresa. A operação recebeu o nome de Surface Starfall, ou Queda Estelar de Superfície. Ela começou às 2h30 da madrugada, quando 60 caças israelenses, F-15 e F-16, decolaram das bases aéreas de Ramat David e Hatzerim, no sul de Israel. O alvo era sofisticado. As rampas de mísseis estavam enterradas em locais isolados, com proteção contra sinais de GPS e cobertas com sistemas de camuflagem que impediam a detecção por satélite comum. Mas Israel utilizou uma combinação de tecnologias avançadas, radares de abertura sintética que conseguem enxergar através da superfície e sensores infravermelhos que detectam calor vindo de atividade humana ou elétrica embaixo da terra. Foi assim que as forças israelenses localizaram as instalações subterrâneas, incluindo centros de comando, cabos de comunicação, depósitos de combustível e os silos de lançamento. Tudo isso foi mapeado para o ataque. 12 bombas foram lançadas diretamente sobre a cadeia montanhosa. O objetivo era claro:
destruir não apenas os mísseis, mas todo o sistema que os operava. O resultado? Um golpe devastador. O coração da estratégia balística iraniana foi destruído em minutos. Além disso, os radares ao redor das montanhas também foram neutralizados. Os modelos russos P-18, usados pelo Irã para detectar aviões, foram destruídos. Os sistemas mais modernos, como o Nevo-M, sequer tiveram tempo de reagir. Tudo foi desativado antes mesmo de enviar uma catástrofe. E então, veio o momento que mudou tudo. Os Estados Unidos deixaram de operar nas sombras, saíram dos bastidores, escancararam sua entrada no campo de batalha. Na manhã de domingo, 3 instalações nucleares iranianas foram atingidas por bombardeiros americanos em uma operação devastadora, ousada e, segundo o próprio Donald Trump, completamente bem-sucedida. As instalações nucleares foram reduzidas a crateras fumegantes com imagens captadas por satélites. Uma delas, sobre Natanz, revela um buraco de 5 metros localizado exatamente sobre o coração da instalação subterrânea, onde ficam as salas de centrífugas de enriquecimento de urânio. E sabe por que isso importa? Porque nenhum país tinha conseguido atingir essa área subterrânea antes. Os ataques anteriores de Israel haviam danificado partes da estrutura acima do solo, mas não tocavam o que realmente importava, o núcleo. Agora, com a entrada direta dos Estados Unidos e o uso da temida GBU-57AB, a bomba esmagadora de bunkers, com mais de 13 toneladas de destruição concentrada, tudo mudou. Trump não apenas confirmou os ataques, como usou suas redes sociais para deixar uma ameaça nua e crua. Todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano. Uma carga completa de bombas foi lançada na instalação principal de Fordo. Ataque concluído. Mas se o Irã ousar retaliar, as consequências serão irreversíveis. Escolham: paz ou tragédia. O recado estava dado. Sabe a prisão de Evin citada no começo do vídeo? Então é lá que estão detidos jornalistas, ativistas de direitos humanos e opositores políticos. Ela é o símbolo de repressão do regime. Como os mísseis atingiram o portão de entrada, a estrutura foi parcialmente destruída, abrindo uma brecha em um dos pontos mais fortificados da capital iraniana. Segundo relatos locais, sirenes dispararam imediatamente e unidades da Guarda Revolucionária foram enviadas às pressas para conter o caos. Circulam nas redes vídeos de fumaça densa subindo da região, e moradores afirmam ter ouvido disparos dentro e ao redor do complexo. A agência Iran International chegou a noticiar que o ataque poderia ter sido calculado para permitir a fuga de presos políticos. Além disso, a mídia estatal iraniana minimizou os ataques, disse que a situação estava sob controle e que apenas partes da prisão foram danificadas. Mas as imagens mostravam outra história: ruas fechadas, colunas de fumaça e um rastro de destruição. Enquanto isso, as Forças Armadas Americanas coordenavam ações de bloqueio eletrônico. Radares iranianos foram atingidos por interferência de GPS em tempo real, um ataque invisível, mas paralisante. E mais, os bombardeiros furtivos americanos estavam equipados com tecnologia que os tornava virtualmente invisíveis no radar. O Pentágono não comentou oficialmente, mas fontes da Casa Branca afirmaram que esse ataque marca o início de uma nova doutrina militar americana: ação preventiva com poder de destruição total, especialmente em alvos considerados intransigentes. E o Irã é o primeiro exemplo dessa nova fase. Mas há algo ainda mais provocador no meio de tudo isso. Durante os ataques, a cúpula do G7 se reunia no Canadá. Oficialmente, a pauta era meio ambiente e economia. Na prática, Trump entrou, participou brevemente e saiu antes da reunião a portas fechadas. A Casa Branca alegou mudança de agenda, mas bastidores apontam que essa saída abrupta foi um recado direto não apenas ao Irã, mas também à Rússia. E foi aí que Moscou entrou no radar, não como observador, mas como alvo indireto. O que se desenha diante de Putin
não é apenas a crise de um aliado. É o risco real de ver desmoronar a principal engrenagem de sua influência no Oriente Médio. Se o regime iraniano cair, Moscou perde mais do que um parceiro comercial ou militar. Perde uma ponte estratégica entre a Síria, o Líbano e os corredores energéticos do Golfo. E isso não é teoria. É aritmética geopolítica. Sem o Irã, a rede de inteligência russa na região quebra como um elo enferrujado. E tem mais. A ofensiva de Israel e dos Estados Unidos revela as vulnerabilidades que Moscou mais teme que sejam exploradas na Ucrânia. Se o Irã, com seus bunkers enterrados e sistemas russos de defesa, foi reduzido a crateras visíveis do espaço, o que impede que o mesmo ocorra em Donetsk, na Crimeia, ou até na fronteira com Belarus. Veja o dilema. Apoiar abertamente o Irã agora pode colocar a Rússia no centro de uma guerra com Israel e os Estados Unidos. Mas se abandonar o aliado persa à própria sorte, Putin se expõe como um parceiro frágil. A cúpula do G7, aliás, expôs mais do que alianças, expôs intenções. O chanceler alemão Friedrich Merz definiu o regime iraniano como fonte de desastre e destruição e afirmou que os últimos ataques enfraqueceram o sistema religioso de Teherã a ponto de torná-lo irrecuperável. França, Reino Unido e Alemanha também demonstraram apoio, não em discursos inflamados, mas no que importa de verdade. Estratégia diplomática. Estão prontos para negociar desde que o regime caia. E sabe o que isso significa? Que o Ocidente inteiro já enxerga o colapso do Irã como inevitável. A diferença é que agora estão preparando o terreno para o que vem depois. Putin está assistindo a tudo isso enquanto vê a Síria, antes seu bastião no Oriente Médio, se desestabilizar com a queda de Bashar al-Assad. E agora corre o risco de perder também o Irã. 2 aliados estratégicos em menos de um ano. Gostou desse mergulho nos bastidores da ofensiva contra o Irã? Então compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre os rumos dessa guerra e os bastidores por trás da aliança entre Israel e Estados Unidos. Se esse conteúdo te prendeu até aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai ainda mais fundo. Vamos revelar os métodos do Mossad, as próximas movimentações no Golfo, e como esse conflito pode arrastar o mundo para um novo ponto de ruptura. E se você quer ir além, faça parte do clube de membros do canal. Lá, você tem acesso antecipado aos vídeos, conteúdos exclusivos sobre espionagem, operações militares e geopolítica real, sem filtro, sem propaganda estatal, sem interferência de partidos ou patrocinadores. Aqui, a única bandeira é a da informação livre. E antes de sair, aproveite para clicar nos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Você vai descobrir outras operações secretas que mudaram o equilíbrio de poder no Oriente Médio e por que essa guerra pode ser só o começo. A batalha pode estar do outro lado do mundo, mas o conhecimento está aqui. Até a próxima.